Amados irmãos e irmãs, nós estamos celebrando a solenidade de São Pedro e São Paulo, mas o intuito não é simplesmente de exaltar essas duas pessoas para esquecer do grande mistério que nós celebramos a cada domingo, que é Jesus Cristo, o qual se imola e dá por nós. Não. Celebrar um santo, celebrar uma santa, é dizer que a santidade, tudo isso é possível para a nossa vida. Mediante o batismo pelo qual nós somos chamados, nós podemos ter uma vida mais próxima e íntima com Deus. E a liturgia vem ao nosso encontro para nos falar dessas duas grandes pessoas, uma que se chamava Cefas e depois chamou-se Pedro, e o outro Saulo, que passou a ser chamado de Paulo. Para dizer o quê? Que quem passa a seguir Jesus Cristo com seriedade, com verdadeira devoção e amor a Ele, é impossível seguir a mesma vida que levava. Infelizmente, nós temos a tendência de praticar uma fé morna, ou simplesmente abandonar Jesus, abandonar Deus em muitos momentos. E até fazemos brincadeiras, né? Não, isso é coisa de Deus, não é para mim. Ah, o céu é uma coisa muito distante, isso não é para mim. Mas vejamos, nós estamos aqui de passagem e a cada domingo nós celebramos este grande mistério, pelo qual nós lembramos que nós temos que caminhar e seguir também o rumo das nossas vidas. Aos poucos, alguns de nós passam e até chegar o momento em que nós também passaremos. E os santos vêm ao nosso encontro para dizer que existe um amor verdadeiro que jamais passa, uma vida que jamais se acaba, e um lugar que nos espera para toda a eternidade. E Deus permite que muitos de nós sejamos exemplos para que outros também consigam alcançar esta meta, porque ela não é impossível aos nossos corações. Pedro, que era um simples pescador, ele foi chamado um dia por Jesus. Jesus entra na sua barca e pede para que ele lance as redes em águas mais profundas. Pedro, que não havia pescado nada, Pedro que estava desolado, Pedro que estava numa situação complicada. Mas depois que Jesus entra na sua vida, as coisas mudam e ele percebe que aquele homem realmente era o Filho de Deus. Paulo, que perseguia os cristãos e não acreditava que Jesus era Deus, que matava em nome do judaísmo para dizer que eles estavam corretos, um dia cai do cavalo. E assim se volta para o Senhor para aprender dele todo este mistério de amor de Deus para cada um de nós. O que isso quer nos dizer? Que nós temos os nossos defeitos, nós temos as nossas quedas, mas isso não pode mais continuar assim. Nós temos que permitir com que o Senhor passe em nossas vidas e assim possamos caminhar mais intimamente com Ele, de acordo com a vida que eu levo. Nem todo mundo precisa ser padre, freira ou estar somente dentro da igreja para seguir mais a Jesus Cristo. Não, diante do teu matrimônio, diante da tua vida, diante da tua vocação, do teu chamado, você também pode estar mais próximo do Senhor. E isso nos leva a olhar para a resposta do Salmo, onde nós cantávamos: de todos os temores me livrou o Senhor Deus. Ou seja, de todos os medos, de todas as angústias. Não que isto estava ausente da vida dos apóstolos ou está ausente de nossa vida. Não tem como viver neste mundo e não sentir tristeza, sentir o vazio, sentir angústia ou passar por dificuldades. Mas tem como viver neste mundo e saber direcionar tudo isso e colocar no lugar certo a fim de que não se torne um caminho de perdição. Isso São Pedro fez muito bem. Quando nós ouvimos na primeira leitura que Pedro estava preso por mandato de Herodes, que queria agradar os judeus. Vejam os poderes do mundo que procuram se agradar, mas Pedro que está ali na cadeia. Herodes já havia mandado decapitar Tiago e Pedro estava na fila para também ser decapitado. Mas o que acontece? Pedro dormia tranquilamente. Enquanto isso, a igreja, a comunidade reunida, rezava. E esta oração surtiu efeito. E Pedro, que era tido como um criminoso ou tratado como tal, diante de uma cadeia profunda com várias guardas, várias chaves, tudo isso é aberto por meio de um anjo
que tira Pedro como se Pedro estivesse sonhando e sai dali e retorna à igreja. Olha o poder da oração da igreja unida. Olha o poder que também Pedro goza. E Pedro nos dá esta sabedoria quando no Evangelho Jesus está perguntando aos discípulos: olha, quem o povo está dizendo que eu sou? E aí os discípulos falam: olha, estão dizendo que é uma pessoa bonzinha, um profeta, igual esses do Antigo Testamento, Jeremias. Mas Jesus se volta para eles como se voltasse para nós hoje e pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? E aí a comunidade, os discípulos se calam. E aí quem fala é Pedro. Pedro é sempre o porta-voz da comunidade, aquele que nos representa, aquele que está à nossa frente. E aí Pedro faz essa bela profissão: tu és o Messias, o Cristo, o Filho do Deus vivo. E é nesta fé de Pedro que nós participamos e devemos fazer. E quem continua o papel de Pedro aqui na terra atualmente? O Papa Leão. E na fé dele nós participamos nesta fé de Pedro. Por isso nós temos esta unidade, somos uma igreja forte. Não somos fortes porque somos em muitos ou temos muitos templos, ou pode ser que sejamos um pouco mais poderosos. Não, nós somos fortes porque nós somos unidos pela Eucaristia. Porque na figura do Papa nós encontramos unidade e todos nós trabalhamos em comunidade. A Eucaristia que celebramos aqui, o que celebra-se em Roma, ou celebra-se em outros países, é a mesma. Mas nós estamos unidos. E o Papa sempre representa e é esta figura que nos representa diante de Deus, diante de Cristo. Por isso ele é o vigário de Cristo aqui na terra. E se nós criticamos ou falamos mal do Papa ou não discordamos, olha, infelizmente não estamos em comunhão com ele. Tá, mas eu não posso discordar do Papa? Poder até pode, mas não é uma boa ideia. Porque o Papa sempre fala em nome de Cristo. O Papa sempre nos ensina coisas que às vezes nós nem pensávamos ou às vezes nem nos tocamos. E vejam, em relação à guerra, em relação ao meio ambiente, o Papa é uma figura no mundo que mais tem voz. Enquanto nós podemos ouvir Trump, ouvir Putin, outros aí que falam, mas tem muitos interesses pessoais por trás disso. Qual é o interesse do Papa em relação a uma guerra? Qual o interesse do Papa em falar sobre a preservação do mundo? O Papa não quer ficar rico, o Papa não quer poder. O que o Papa quer mostrar é o amor de Deus pelo mundo, o amor de Deus pelos seres humanos e a salvação a todos nós. Mas o que o Papa quer dizer? Que não tem como olhar somente para o céu e esquecer que existe uma vida, que existe um caminhar aqui na terra. Os nossos pés estão aqui ainda. É preciso já viver o céu como já estivesse aqui. Então o Papa nos ensina isso. E Paulo fez também algo semelhante quando ele recebe esta mensagem e faz as viagens missionárias, passando por quase todo o Oriente Médio, pregando, anunciando a palavra e ali ensinando. E quando ameaçaram de matar ele, ele falou: opa, eu sou romano, eu tenho direito de ir para Roma e ser julgado lá. E da viagem até Roma, ele aproveitou para pregar e anunciar a boa nova. E chegando lá, ele entrega a sua vida por meio do seu sangue. Lá ele é decapitado. Por isso que na imagem de São Paulo nós temos a espada, porque foi o meio pelo qual ele entregou a vida a Cristo. E ele escreve para nós hoje dizendo, quando ele escreve a Timóteo, é como se ele escrevesse a cada um de nós: olha, caríssimo, combati o bom combate, guardei a fé, não me arrependo. É o que eu queria, é o que eu encontrei e dei minha vida por isso. E isso Paulo nos chama a atenção. Pelo que e pelo qual e por onde eu estou dando e seguindo a minha vida? A minha vida atualmente vale a pena ser vivida? Ou eu estou levando uma vida morna, uma vida medíocre, uma vida qualquer? Será que se hoje acontecesse uma perseguição, eu seria capaz de entregar a minha vida por causa de Cristo? Ou melhor, será que atualmente eu consigo testemunhar esta fé que eu vivo a cada domingo aqui nesta igreja, a cada final de semana, a cada celebração? É importante que pensemos nisso. A nossa fé não pode ser uma fé de status, uma fé de simpatia, ou uma fé simplesmente para fazer bonito ou seguir algo que todo mundo fazia. A minha fé, a sua fé é uma coisa pessoal, o encontro com Deus.
Um dia nós todos vamos nos apresentar individualmente perante Deus. E aí Deus vai fazer uma análise, uma checagem da nossa vida. E o que eu vou poder dizer para Deus? A minha vida realmente condiz a algo bom? E aí algumas pessoas ficam assustando umas outras por causa de céu, inferno, purgatório, não sei o que lá. Mas vejam, o céu nada mais é daqueles que passaram a vida desejando estar na presença de Deus. E assim, amando a Deus, fizeram seus atos de acordo com aquilo que corresponde à natureza de Deus. E o inferno nada mais é do que aqueles que passaram a vida negando a Deus e não quiseram estar com Deus. E quando morrem não podem estar na presença de Deus, porque Deus não fez parte das suas vidas. E aí a dor da alma, a escuridão, o gemer os dentes, é saber que Deus existe e não pode amá-lo. Então vamos aproveitar o momento para amar a Deus, para ir ao encontro dele. E assim pedir a intercessão de São Pedro e São Paulo. Porque Pedro, tudo aquilo que lhe liga aqui na terra é ligado no céu. E tudo aquilo que lhe desliga na terra também é desligado no céu. Para dizer o quê? Olha, sigam Pedro, olhem para o Papa, olhem para a igreja. A igreja não está aqui para ser maior ou menor, mas para servir, amar e caminhar junto com todos. E para isso nós precisamos da ajuda de cada um. Porque outras pessoas também precisam conhecer esta mensagem do Evangelho. E recordar e voltar a este primeiro amor. Então que esta palavra suscite em nossos corações o arrependimento de ter uma vida reta, de voltar para o Senhor e assim também doar e seguir a nossa vida segundo os planos de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.